Queridos amigos, estamos pela TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz, especificamente o livro Missionários da Luz. Nós hoje vamos entrar no capítulo 15º, o fracasso. São 2 programas e nós vamos ver agora, porque no último programa, André Luiz pergunta sobre Segismundo, se ele poderia ter fracasso. E os espíritos orientam ele que ele estava muito bem encaminhado, mas ele pergunta se tinha fracasso, por exemplo, para ter um aborto, coisa dessa natureza. E agora então nós vamos ver um caso que é apresentado a André Luiz para o nosso estudo. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe nesta oportunidade. Eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp para que as pessoas possam interagir conosco. O número é 19 997 782794. Se você não tiver o WhatsApp, corresponda através do e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilardandré2@yahoo.com.br. Como você está nos acompanhando pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, não esqueça de deixar nesse próprio vídeo o like, o seu comentário e, acima de tudo, pegue o link e passe para um grupo espírita que você faça parte, passe para os companheiros do Centro Espírita, ajude na divulgação. Vamos então para a leitura, André? Capítulo 15º, Fracasso. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nestes últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavras de encorajamento, e quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu, inicialmente, aos nossos rogos, para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo em uma câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí às centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, no qual André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente. Temos o caso Volpini. Aqui nós vemos alguns pontos importantes, né? O primeiro, a gratidão de Alexandre, agradecendo Apuleio pelo carinho e pelas explicações que ele deu a André Luiz, porque sabia que era uma tarefa importante. André Luiz tinha que entender as minúcias do trabalho para que ele pudesse, então, colocar no papel, ou seja, através da mediunidade de Chico Xavier. O segundo ponto é que eles entenderam que André Luiz viu uma reencarnação bem-sucedida, um casal que aguardava com muita alegria um filho. Já havia uma programação do mundo espiritual entre os 3 que já haviam se perdoado naquele triângulo amoroso do passado.
Então André Luiz precisava avançar mais. Então Alexandre pede a Apuleio se ele tinha algum caso que era um caso complicado. Seja por parte da mãe, seja por parte do reencarnante. E aqui então ele diz, tem um caso muito complicado e um caso muito complexo. Então nós vamos ver agora o caso de Volpini, que realmente foi um caso muito assustador ao analisar a irresponsabilidade, muitas vezes, de uma mãe, de um pai. Vamos então para esse caso, André? Vamos sim, porque ele é cheio de informações curiosas, tanto quanto o caso de Segismundo. Agora nós vamos ver o oposto. Segismundo teve a preparação, teve o auxílio, teve o acompanhamento espiritual superior. Este também vai ter. Vai ter o acompanhamento superior, porque os construtores também acompanhavam, mas também vão ter entidades menos agradáveis incentivando aquela companheira, aquela futura mãe, a seguir no caminho dos vícios, do equívoco. Continuando a leitura. E por que Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou. Logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação? Isto mesmo, prosseguiu o interlocutor, enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e, atualmente, será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Aqui, André, eu acho que vale a pena nós mencionarmos 3 pontos de suma importância. O primeiro, nós vemos que essa mulher já tinha tido 2 abortos. É o chamado aborto natural, mas através de uma inconsciência. Por quê? Nós vamos ver um pouco à frente que ela não se cuidou dos seus vícios. Ela estava sendo amparada por 3 espíritos perseguidores. Também vamos ver as entidades um pouco à frente. Aqui só fala dos espíritos perseguidores. Espíritos que assustaram André Luiz, de tal era a vibração negativa que eles possuíam. E espíritos que estavam tentando fazer com que ela tivesse o 3º aborto. Para isso, como essa moça levava uma vida irresponsável, as entidades fez com que o casal se separasse. Veja, são pontos importantes que às vezes na nossa leitura passa desapercebido. São fatos daquilo que os espíritos podem fazer em nossa vida quando não estamos equilibrados ou quando estamos ainda envolvidos pelas nossas vicissitudes. Então aqui nós temos um conjunto de 3 informações muito importantes para compreendermos lá na frente o porquê de tudo isso. Então, André,
Vamos reparar esses detalhes. Ela já teve 2 abortos, que foi inconsciente, mas o chamado aborto natural, mas pelos vícios e pelas drogas que ela usa. O segundo ponto, que é um ponto importante, ela estava sediada por 3 espíritos malignos que usavam da sua conduta imoral para sugar as suas energias e dar força para eles também sobreviverem no mundo espiritual, curtindo a vida, vamos dizer assim. E por último, houve até a separação do casal. Ela tinha um marido que gostava muito dela, mas se tornou insuportável a convivência pelos seus vícios e também pelas ações desses espíritos imperfeitos. É muito interessante isso, André. É verdade. Continua a narrativa. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuava. Depois de longo intervalo, Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos, por ela, obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá, ainda hoje, uma 3ª falência. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alexandre, que me parecia muito circunspecto, naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Com efeito, à noitinha, chegávamos a Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 19h55. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, no qual se encontravam 3 entidades desencarnadas, de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Aqui veja, André, algumas coisas também importantes, né? Que o mundo espiritual é muito semelhante ao nosso mundo. Ou seja, as trevas e a crosta se encontram no mesmo diapasão, ou seja, são 2 mundos espirituais interligados. Os espíritos superiores que estavam ali, eles perceberam que o relógio assinalava 19h55. Um outro dado importante, era uma casa confortável, ou seja, era uma pessoa de recursos. E quando eles então entraram, eles perceberam que aquela jovem estava se preparando. Logicamente, ela estava se preparando para uma festa, que hoje é muito comum entre os jovens, não é? Festas de irresponsabilidade, onde é regada com muita bebida, é regada com muita droga, é regada com muita sexualidade desvairada. Então, é essas festas que ela frequentava. Um outro detalhe, ela se encontrava com 7 meses. Era para estar de resguardo, é para estar de descanso, mesmo porque estava ali junto com ela um espírito reencarnante. É interessante analisar 2 pontos. Aqui havia uma programação por parte do espírito reencarnante, Volpini, porque os espíritos sabiam que a mãe não tinha moral e seria muito difícil ela segurar no seu ventre esse espírito, devido aos seus vícios e devido à sua irresponsabilidade.
mas estavam preparando Volpine, porque ele precisava reencarnar ao seu lado. E mudaria a vida dela também. Ela seria tocada por sentimento. E isso daria a ela a oportunidade até mesmo de repensar sobre a vida. Mas essas três entidades espirituais se conversavam quando eles entraram. E, logicamente, eles estavam tramando como seria a última ação, logicamente, para fazer com que essa irmã perdesse a gravidez. Então veja que no mundo espiritual, os espíritos não são todos bons como muitos imaginam. Os espíritos são aqueles mesmos que passaram pela Terra, ainda com as suas qualidades e com os seus defeitos, criaturas boas e criaturas más, ou seja, ninguém se melhora pela morte. Todos continuam a ser o que sempre foram. Então é um capítulo apaixonante, porque ele é totalmente o oposto do que nós vimos sobre Segismundo. Lembremos que o capítulo 13 e o capítulo 14 dá muitas informações da reencarnação, da preparação, como é que os espíritos agem. Aqui nós estamos vendo totalmente o oposto, a dificuldade por parte dos bons espíritos, essas entidades menos felizes envolvendo e intuindo esta mulher desprevenida espiritualmente falando. E agora nós vamos ler um pouquinho o diálogo entre estas entidades. São três espíritos que estão agindo sobre ela. E essas entidades não viam André Luiz, não viam Apuleio, não viam os companheiros construtores, porque era de uma faixa tão baixa que eles não tinham acesso a esses espíritos que lá estavam. Continua a narrativa. Não sei, comentou um daqueles perversos, inimigos do bem, porque a arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse outro, é que há mãos de anjo trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Porque um filho intrujão em nossos planos? É preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro que, até então, se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Temos, porém, conseguido muito. Tornou-o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes. Por que não vencer agora, igualmente? E se o filho vier? Considerou um dos interlocutores. Certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isto nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Então a conversa dos três era muito interessante. Um deles, mais exaltado, logicamente, colocava a situação de que eles tinham que agir rapidamente, porque precisava não deixar com que aquela criança nascesse. O outro interroga dizendo, mas já fazem 6 meses que nós estamos atuando e não conseguimos ainda nenhum êxito. Ela deve ter companhia de espíritos iluminados. O outro, que estava calado por sua vez, disse assim, nós precisamos agir muito rápido, porque se ela tiver essa criança, ela poderá voltar o marido para sua convivência e ela sair das nossas mãos, e também essa criança poderá despertá-la emoções, amor.
É interessante nesse diálogo das trevas é que quando um deles diz, mas tem espíritos bons agindo, o outro diz, mas também existe espíritos demoníacos, como nós. Interessante, André, que nos assusta é quando um deles disse assim, nós já provocamos nela 2 abortos e vamos provocar o terceiro. É assustador as ações dos espíritos. É interessante que no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos agem em nossas ações. A resposta também é assustadora, muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes, é eles que vos guardam e que vos dirigem. Olha que coisa assustadora, André. Sem dúvida, é assustador para aquele que é imprevidente, aquele que tem fé, aquele que ora, aquele que está em equilíbrio, seja de qual escola religiosa for, esse não tem que ter medo. Agora, aquele que é um celeiro para discussão, para pensamentos negativos, estes sim são influenciados e dirigidos por estas entidades menos felizes. Para você dar continuidade agora, André, outro ponto, eles tinham 90% do controle mental dela. Olha o tamanho da gravidade. Vamos continuar? Dando continuidade. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, na qual levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior, que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apuleio gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei, mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior, aquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Por isso, André, que é muito interessante a gente estar comentando tópicos que julgamos ser de suma importância. Cesarina aqui, que é questionada por André Luiz sobre os aspectos de um ambiente e de outro, você vai se lembrar que no livro Os Mensageiros, na casa de Isabel, que tinha uma sessão mediúnica no Rio de Janeiro, que também era toda apoiada pelo grupo de Nosso Lar, houve um dia que eles tiveram que magnetizar o ambiente. E ele conta os equipamentos que eles usavam, que nós não temos como entender, como compreender, ainda pela nossa pequenez, não é? Eles faziam que o ar pudesse ser todo rarefeito, ou seja, tirava todo o ar comprometido do ambiente. Isso foi feito tudo na casa de Segismundo. Na casa de Volpini, nada disso pôde ser feito. Primeiro porque a equipe espiritual não teve essa oportunidade, porque o ambiente não era adequado, porque a nossa irmã que aqui se encontra é altamente desequilibrada cesarina e tem apenas nos vícios todo o seu viver. Então nós estamos aqui percebendo a complexidade desse assunto e também nós percebemos que é algo muito sério analisarmos esse aspecto que é o aspecto das reencarnações quando, principalmente, uma mãe não está preparada. Não digo apenas a mãe, mas digo o casal, a família,
Tudo isto pode gerar para esta companheira ações graves com repercussões no amanhã. Então nós vemos a espiritualidade tentando fazer o que pode, mas não pode obrigar a não sair, a não ir na festa. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolher. Esta mulher está tendo a oportunidade de escolher. Aí amanhã não pode engravidar, aí numa próxima existência vem com a oportunidade de não ter nenhum filho vindo pelo seu organismo, através de seu ventre, o culpado é Deus. Aí Deus é injusto, Deus esqueceu da pessoa, todo mundo tem oportunidade de ampliar a família e ela não pode, porque Deus deixou ela de lado. Nós estamos vendo que Deus não tem culpa se ela vai na festa ou não. Deus não foi responsável por ela ter tido 2 abortos e está a caminho do 3º. Deus não teve culpa dela se associar a estes espíritos malignos, trevosos, que estão com ela, não por opositores do passado, mas por encontrar nela uma companheira que dá a eles as sensações do sexo, das drogas, da libertinagem. Para as 3 entidades, Cesarina era tudo o que eles queriam. Jovem, com um corpo bonito, desejado pelos homens, de uma posição social elevada. Ela tinha todas as características para ser esta mulher vulgar que ela se tornou. E aqui não entra Deus, como geralmente a criatura humana culpa. Quantas vezes no centro espírita não nos deparamos com mulheres que chegam e falam: meu sonho é ser mãe, e o médico diz que nessa encarnação não poderei. Ou o problema é com o esposo, meu marido não pode conceber um filho. Então nós passamos a ver que só a reencarnação para justificar o porquê de uma mãe não poder ser mãe, de um homem não poder ser o pai. Então aqui nós estamos vendo o quanto um minuto impensado pode gerar de frustração para aquele espírito que vai dar continuidade na sua evolução. André, você vai dar continuidade na leitura agora. Vamos nos lembrar que no final, nesse último parágrafo, André Luiz faz uma pergunta muito interessante. Apuleio, por que todas as noites tinham muitos visitantes na casa de Raquel e a gente não vê ninguém na casa de Cesarina? Ela não tem amigas do bem? Olha a resposta, ela tem várias, mas não se aproximam dela exatamente porque ela mudou o seu padrão vibratório e as amigas boas não estão condicionadas a esse nível de vida que ela quer levar, ou seja, o livre-arbítrio. Dando continuidade, impressionado, considerei, não terá ela, contudo, um pai ou mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos de afeto. Esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores, em nossa colônia espiritual, submeteram-no a tratamento para o ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Aqui, André, para você dar continuidade no final da leitura desse programa, não é? Que é o capítulo 15º, tem uma coisa interessante. Nós vamos perceber que ele fala, por exemplo, do pai. A gente sabe que um pai com uma mãe sempre tem um zelo muito grande, um amor pelos filhos. E ele então retrata que o pai, que é a pessoa que mais tem um sentimento por essa filha, está em nosso lar, se desequilibrou de tal maneira ao ver a filha tão leviana que foi tirado a ele a condição de ouvir as suas súplicas, de ouvir as suas rogativas, de ouvir os seus problemas, porque ele estava se perturbando a cada momento. Então veja como uma coisa é séria e veja como às vezes nem sempre quem nos ama pode nos ajudar. Dando continuidade. O assunto era novo para mim. Havia, então,
Recursos para aplicação do esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu bondoso e falou: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Eu gosto muito, e você que também gosta de ler, por exemplo, as revistas espíritas, nós vamos encontrar nas revistas espíritas Allan Kardec fazer uma longa abordagem em vários capítulos sobre o anjo da guarda. Nós sabemos, por exemplo, que quando nós vamos reencarnar, Deus concede um amigo espiritual que esteja com uma evolução um pouco maior do que a nossa para nos acompanhar. Esse amigo espiritual, que se chama o espírito protetor, muitos se chama, anjo guardião, não interessa o nome que nós vamos dar, mas ele nos ajuda sempre que nós necessitamos. Logicamente, tem que haver uma explicação sobre isso, porque eles são limitados, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. E quando eles percebem que nós estamos num caminho equivocado, como é o caso de Cesarina, eles também se afastam. Isso é muito importante nós compreendermos isso, né, André Luiz? É verdade. Os espíritos fazem o que pode. É igual um benfeitor de uma casa espírita. Ele chega para um trabalhador e orienta. Se o trabalhador vai aceitar o conselho, se o trabalhador vai aceitar o que foi dito, é igual o anjo da guarda em relação a nós. Depende de cada um de nós, das nossas decisões, das nossas necessidades. No programa que vem, nós vamos ver a última parte do capítulo de hoje. E ali nós vamos ver o desfecho dessa história. Se ela vai na festa, se ela não vai, se ela vai ter o aborto espontâneo mediante aos excessos ou não. Então o próximo programa, que é o encerramento do capítulo, tem muitas informações legais que eu já antecipo o convite para participar conosco no próximo programa. Aproveito e convido a todos para assistirem ao Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar, curta a página e na minha linha do tempo iniciamos um vídeo ao vivo. Venha fazer conosco o Evangelho no Lar. Então nós estamos encerrando o primeiro programa de 2 programas com o tema do capítulo 15º, o fracasso. Nós estamos vendo aqui a história de Volpini. Nós vimos que Segismundo foi bem sucedido e que Volpini talvez, infelizmente, não tenha o mesmo fim. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz pela TV A Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Um beijo em seu coração e até o próximo programa.